A violência é tão comum que hoje em dia matar é comum também. Na minha concepção é comum. Matar, estrupar, tudo quanto essas coisas é violência, né? É ver famílias destruídas por causa de criminosos, né? Pessoas que vivem nas drogas, né? Roubando, fazendo tudo o que, né? Que não presta, né? Para mim é isso. A definição está na boca do povo, mas conceituar a violência não é tão simples assim. Isso porque ela não é um ato apenas físico, não é só aquilo que fere ou mata, vai bem além. A violência ela é extremamente complexa, né? Se a gente pensar na violência sistêmica, que é de toda uma comunidade, a gente tem que pensar no autor, na vítima, nas testemunhas, nos profissionais de saúde, nos profissionais do direito, nos profissionais da segurança pública. Quer dizer, é toda uma sistematização da violência. Não existe a violência como fato único. Existe uma diversidade de formas de violência, de modalidades de violência. Agora, se nós tentássemos de maneira imperfeita conceitualizar a violência, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Entonces, o inclusive tentando abarcar otras formas de violencia, sería también ese acto intencional que puede tener, digamos, sobre u otro consecuencias físicas o consecuencias, digamos, negativas, ¿no es cierto?, do ponto de vista también moral o psicológico e aí por diante. Fatores internos e externos ajudam a gente a definir a violência. Aquela que, na pior das hipóteses, faz vítimas fatais foi a mais comentada pela população. E não é para menos. O mapa da violência mostra que nós temos uma taxa de homicídios 30 vezes maior que a de países da Europa. Só em 2016, 62.500 assassinatos foram cometidos em todo o país. No programa de hoje, nós vamos contar a história de pessoas que foram vítimas dos mais variados tipos de violência. Vamos mostrar os traumas e as consequências para a vida do cidadão. Você vai saber o que tem sido feito para mudar essa sensação de insegurança, a legislação e as políticas públicas voltadas para a área e exemplos que deram certo no país. O Repórter Justiça já está no ar. Comecei a chorar muito. Eu só queria correr do lado oposto que ele estava. Comecei a chorar muito mesmo, comecei a tremer, comecei a chorar muito. Eu fiquei agradecida muito a Deus por estar viva, mas eu fiquei com muito medo dele voltar e me executar. A história contada pela Adriana já tem 5 anos, mas o trauma da violência sofrida ainda comove a moça. Ela foi vítima de um sequestro relâmpago que por pouco não terminou em tragédia. Estava vindo bem devagarzinho para estacionar, a rua estava movimentada e eu parei o carro. E nisso que eu parei o carro, eu olhei os 3 retrovisores, né, para ver se alguém estava se aproximando do carro. Isso era de costume meu, até hoje é de costume meu. Aí veio um rapaz, ele me abordou, mas eu não vi esse rapaz se aproximando do carro. A quadra em si é esta aqui em Taguatinga, cidade a 25 quilômetros de Brasília. A falta de vagas na área comercial fez com que ela procurasse estacionar numa rua residencial, teoricamente mais pacata e tranquila. A ida ao local era para entregar num laboratório exames de rotina. E só olhar para os retrovisores não foi suficiente. Ao abrir a porta do carro, a agente de turismo teve uma arma apontada para a cabeça. Rendida, foi obrigada a seguir todas as ordens do assaltante. Começava aí uma tortura psicológica nunca sofrida antes. Ele falou assim, perdeu. E eu só levantei a mão e falei, pode levar o carro. Ele, não, eu não vou levar o carro sozinho, eu não sou idiota. Você vai junto? Vai para o banco do passageiro e passa o cinto de segurança. Foram 4 horas em poder do bandido. De Taguatinga, os dois seguiram para Águas Lindas, cidade goiana próxima a Brasília. Percorreram 35 quilômetros até parar numa área deserta.
Boa parte do trajeto Adriana fez no porta-malas do carro porque foi obrigada a mudar de posição para não causar suspeita na estrada. Aí eu fui, passei, falou, não me olha. Pediu para eu ficar de cabeça baixa o tempo todo. Eu fiquei. Ele falou assim, não me olha, porque se você me olhar para eu pipocar sua cabeça e te matar, é daqui para ali, não dá nada para mim. As ameaças foram constantes. Antes de largar a vítima no meio do mato, uma frase do criminoso deixou a Adriana ainda mais perturbada. Aí ele foi e falou assim para mim, você tem que agradecer a Deus que eu não acordei com vontade de estuprar ninguém hoje. Isso na minha cabeça até hoje é muito forte. Eu fico, sinceramente, muito perturbada com isso até hoje. E de onde vem tanta agressividade, tamanha violência? Para a Analia, que é doutora em Sociologia e faz parte do Núcleo de Violência e Segurança da Universidade de Brasília, as raízes históricas podem dizer muito sobre um país. É certo que hoje nós falamos muito de violência, às vezes falamos, mas a violência tem aumentado muito. Mas, assim, aumentado em que sentido? Porque em todo momento histórico existiu a violência, ¿no es cierto? E existiram diversas modalidades de violência. A violência, ela está intrínseca à formação do nosso país, à colonização do nosso país. A nossa colonização foi uma colonização violenta. Muitas vezes, quem veio colonizar e os colonizados que aqui vieram foram vítimas de violência. Então, o que acontece? Ele vai passando essa violência, ela vai sendo naturalizada e vai ficando numa sociedade extremamente violenta. Essa pode ser uma explicação do porquê de algumas regiões serem mais violentas que outras. Quando o assunto é assassinato, vemos uma disparidade entre as unidades da federação. Na última década, houve redução na taxa de homicídios em estados como São Paulo e Espírito Santo. Por outro lado, houve crescimento no Rio Grande do Norte, no Acre e no Maranhão. No Norte e no Nordeste, a taxa de assassinatos chegou a 45 a cada 100 mil habitantes. No Sudeste, a 20. No Sul e no Centro-Oeste, a 25. Fazendo uma comparação da violência do Brasil com a violência de outros países aqui de fora, o mundo ele tem a taxa de homicídios como o índice que pode ser utilizado para fazer essa comparação. Nós temos hoje no planeta alguma coisa em torno de 7 mortos para cada 100 mil habitantes. Na América Latina, nós chegamos a 21 mortos para grupos de 100 mil habitantes. O Brasil ele já passou dos 30 homicídios por 100 mil, 4 vezes mais do que o restante do mundo e ainda está subindo, infelizmente. Mas pensar que violência se combate com violência pode ser um tiro no pé. Esse pensamento é uma catástrofe. É uma catástrofe. É um caminho sem volta. A Adriana nunca pensou dessa forma. Por pouco não entrou para a estatística de homicídios. Dias após o crime, recuperou o carro encontrado parcialmente destruído. Mas se escapou da morte, não se viu livre dos prejuízos psicológicos. Até hoje faz tratamento para depressão e ansiedade. E hoje só espera por justiça. Isso é muito triste. Quantas pessoas não podem contar essa história hoje? Quantas pessoas não tiveram a mesma sorte que eu? E isso é muito, muito ruim. O repórter Justiça faz uma pausa e volta já. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai contar a história de pessoas que tiveram a vida devastada pela violência. E mais, o que diz a Constituição e a criação de leis para garantir a segurança pública no país. É daqui a pouco, não saia daí. É horrível. Você não tem liberdade de deixar o portão da minha casa aberto. Eu não tenho liberdade de sair e chegar a hora que eu quero, sempre com medo. Meu filho sai para trabalhar, eu fico rezando e pedindo a Deus, para Deus proteger, para ele voltar para casa.
A preocupação de Marli é constante e não é para menos. A violência fez a família dela ser destruída 3 vezes. O marido e o filho foram assassinados na porta de casa. Já a nora foi morta ao ser baleada durante um assalto na padaria onde trabalhava. Os crimes deixaram marcas irreparáveis. É na neta, que ficou órfã com apenas 3 anos, que a dona de casa encontra motivação para viver. Baleada foi a última palavra que ela me disse. Cuida da minha filha para mim, que era a bebezinha, que é a minha neta. O que me dá força ainda é essa menina, essa filha dele, que eu sei que eu tenho responsabilidade. E é nela que eu encontro força para seguir, senão eu não sei o que seria da minha vida, não. Preso, o assassino do marido de Marli foi solto 3 anos depois. Ele alegou que matou simplesmente porque a vítima não queria comprar uma televisão. Com raiva, deu um tiro a queima-roupa. A morte do filho, no entanto, ainda é um mistério. O tempo passa e até hoje a investigação está parada. O ladrão que matou a nora continua solto pelas ruas de Lusiânia, cidade goiana, a 50 quilômetros de Brasília. Pelo município, placas de vende-se estão espalhadas por todos os cantos. Os moradores têm medo, muito medo. Querem sair de lá e recomeçar a vida em outro lugar. Mas o problema é que poucas pessoas demonstram interesse na compra dos imóveis. Parece até que estamos numa cidade fantasma. Até tentamos conversar com os moradores, mas a lei do silêncio impera por aqui. Ninguém vê e nem sabe de nada. Atitude típica de quem, nos dias de hoje, vive amedrontado. Nós estamos numa sociedade doente como um todo. Nós estamos com um problema social grave, da banalização da violência. Uma sociedade, um cidadão que ele está pensando nele, porque se eu quero mudar a sociedade, eu vou mudar o meu quintal como um todo. Eu sou responsável pelo meu vizinho. Se eu ver qualquer ato de violência acontecendo com o meu vizinho, eu vou denunciar. Mas hoje não, as pessoas se fecham nas casas, na sua célula, e esquecem de tudo que está acontecendo. Alguém pode estar sendo assaltado na sua frente, na frente da sua casa. Você vai dizer que você não viu nada. Eu sei, eu vi, mas eu não sei de nada. Lusiânia é a 21ª cidade mais violenta do país. Os dados são da pesquisa do IPEA, que traça o mapa da violência no Brasil. Aqui, a taxa é de 74 mortes para cada 100 mil habitantes. A violência também assusta o estado goiano. Aumentou 104% o número de homicídios em Goiás entre 2005 e 2015. Nesta última década, 24 mil pessoas perderam a vida neste território. Os dados são alarmantes. Para se ter uma ideia, além de Lusiânia, outras 3 cidades goianas estão entre as menos seguras. São elas: Novo Gama, Senador Canedo e Trindade. Nesse contexto, histórias trágicas se repetem. Encontramos o Sebastião lanchando nesse trailer, no centro de Lusiânia. Em 5 minutos de conversa, ele contou como perdeu 2 filhos, assassinados a tiros na porta de casa, no intervalo de apenas 1 mês. As mortes brutais tiveram um motivo: o acerto de contas por dívida de drogas. A violência trouxe traumas. Andar por Lusiânia à noite e nem pensar. O medo toma conta. 10 anos atrás, podia deixar as coisas para o lado de fora que você vivia tranquilo. Hoje, nem fechado, você fica tranquilo. O que nós mais precisamos é a segurança, porque se o povo tiver paz com segurança, ele vai estar tranquilo. É por essas e outras que políticas públicas são essenciais. Especialistas são unânimes ao defender um olhar mais atento do Estado para a questão. Eu diria que é um caminho árduo, mas que o trânsito é a tornar a sociedade mais igualitária, não é certo? A dar uma proteção do ponto de vista dos direitos humanos para as pessoas mais vulneráveis, e eu falo aqui vulneráveis em diferentes níveis, não é certo? E trabalhar no sentido de uma sociedade, não é certo? Menos hierárquica, mais igual. Não tem outro caminho. Políticas públicas dirigidas à proteção de determinados segmentos sociais, esse é o caminho, mas tem que ser trilhado de maneira consequente e se tem que ir a fundo nessas questões. A violência no Brasil, ela está muito associada, é importante que a gente diga isso, ao crime organizado, a um crescimento e a um empoderamento gigantesco
no formato econômico, principalmente das pessoas que fazem parte desses grupos. A ausência de apoio a aspectos básicos, como emprego, habitação e educação, também formularam um grande problema para que a nossa população hoje se envolvesse e tivesse que resolver. Se você não tiver um bom plano por trás disso, a coisa não funciona. Aposentado com salário mínimo tem de viver. Então ele tem que se submeter a essa criminalidade violenta, né? Você bota um passageiro dentro do carro, você não sabe se você vai chegar no final da viagem vivo. Você não conhece? O desabafo é de mais uma pessoa vítima da violência desenfreada. Vanderlei trabalha como taxista há mais de 10 anos. Já foi assaltado 4 vezes. Por pouco, não levou um tiro. Em um dos crimes, o bandido nervoso disparou. A bala atravessou a lataria do carro. Por sorte, ninguém se feriu. Mesmo preocupado, ele decidiu continuar por uma questão de sobrevivência. Fica tenso, fica nervoso. Aí o seu nervosismo só acaba quando você termina a corrida. Você tem que encarar a violência e um dia você tem que matar um leão por dia, todo dia. Aí você chega em casa, a mulher bota o joelho no chão, agradece a Deus porque você chegou vivo. Nós falamos da necessidade de adoção de políticas públicas, mas a grande reclamação dos que vivem em cidades violentas é a falta de policiamento. Para a comunidade, o ideal seria a instalação de postos nos pontos mais críticos. Com isso, haveria diminuição da ação dos bandidos e a sensação de segurança com mais policiais nas ruas. Algumas cidades tentaram resolver a situação. No Rio de Janeiro, por exemplo, moradores da favela Santa Marta receberam a primeira unidade de polícia pacificadora, a chamada UPP, há 10 anos. O programa, no papel, consiste em colocar policiamento comunitário em territórios dominados por facções criminosas. Hoje, após a instalação de 38 UPPs no estado, o modelo que representou nos últimos anos a esperança de um Rio mais seguro se mostra esgotado. Quando começa o projeto das UPPs, ele começa de um jeito muito, assim, a gente olha com muito bons olhos, né? Que legal, tem uma coisa nova acontecendo, seja da questão das bases fixas nas comunidades um pouco mais conflagradas, seja da ideia de que você tinha policiais com outro tipo de formação, outro tipo de valorização. Então houve ali uma expectativa bastante grande em relação a esse modelo. Mas esse é um modelo que ao longo do tempo vai sofrendo uma série de desgastes, não só porque inclusive a gente começa a ter denúncias de crimes praticados por policiais de UPPs, o caso Amarildo, etc. Mas mais do que isso, porque do ponto de vista da política pública, é como se tivesse um planejamento para entrarem 2 braços do Estado, né, o braço policial, mas também o braço dos serviços sociais, e esse segundo braço não acompanhou. De acordo com a legislação brasileira, morar e andar livremente em segurança é um serviço obrigatório do Estado. O artigo 144 da nossa Constituição ainda esclarece que a ordem pública deve ser mantida através do trabalho dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Bombeiros Militares. Todas estas instituições funcionam. O grande problema é o crescimento acelerado da violência. Nós estamos num estado vulnerável. Por quê? As leis existem. O nosso sistema de legislação brasileira, ele é tão bom quanto o sistema alemão. Ele é excelente, nossa legislação ela é muito boa. Nós temos leis, só que o que acontece? São pessoas que fazem a aplicabilidade da lei. A partir do momento que nós temos pessoas não capacitadas, aí entra na não capacitação, né? Que é uma questão para coibir a violência, você precisa da capacitação desses agentes. De todos, da segurança, do advogado, dos policiais. Em 2018, o governo federal sancionou a Lei 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O objetivo foi coordenar uma atuação conjunta e integrada de todos os órgãos de segurança e melhorar o serviço prestado à sociedade. Tem o que fazer? Tem. Sempre tem o que fazer.
Né? O como você faz também é quase uma receita. Você tem que ter um diagnóstico para entender exatamente que criminalidade é essa. Bom, essa criminalidade, como você disse, são homicídios, são drogas, mas qual é a motivação exata disso? Quem são esses principais atores? Então, se você trabalha com um trinômio, prevenção, seja social, seja policial, né? Com a questão da repressão, na inteligência, na investigação e no funcionamento do sistema de justiça, isso sempre dá certo, né? Mas você precisa ter esse estado presente ali, focado, com um planejamento claro para conseguir resultado. E veja no próximo bloco como o trabalho de policiamento comunitário consegue diminuir os índices de criminalidade em regiões de domínio de facções criminosas e traficantes. Não saia daí que o Repórter Justiça volta já. O medo impede esta mulher de mostrar o rosto. Ela é mais uma vítima da violência que deixa não apenas marcas físicas, mas também psicológicas. É ruim a gente enfrentar uma vida agressiva dentro de casa, com xingar igual eles xingavam, aí partiu para agressão física. Então a gente nunca pode aceitar. Então ninguém é de ninguém, separou. E ele queria voltar, não quis. São 7 anos, o trauma continua, filho, né? E eu espero que um dia esse trauma a gente acaba, mas é muito ruim. Superar o trauma de uma violência é difícil. Esta psicóloga afirma que o trabalho com o paciente é delicado e pode levar anos. A ideia do trauma, falando em termos leigos, é quando a pessoa ainda vive aquilo como se fosse presente. Então, ela a vida ainda é como se ela estivesse sofrendo aquela violência naquele momento. Isso falando grosso modo, é o trauma. Então, o tratamento, ele permite que aquilo seja evidente que o sofrimento do fato, ele ainda existe, mas ele não está mais no presente, ele consegue estar no passado, e uma pessoa que busca ajuda, ela pode perfeitamente ter uma vida feliz, realizada. Zelar pelas vítimas e impedir que o sofrimento volte a ser vivenciado por elas tem sido prioridade para uma turma de policiais militares. Eles fazem a diferença no Distrito Federal. Este major comanda um batalhão responsável por uma área de 80 mil habitantes entre o Varjão e o Lago Norte. A região monitorada tem uma característica geográfica interessante. De um lado, uma favela, moradores de baixa renda. Do outro, moradores de classe média alta. Administrar os dois locais foi um desafio. No passado, os índices de furtos a residências, roubos de carros e tráfico de drogas eram altíssimos. A ideia, então, foi implementar o modelo de policiamento europeu, já praticado em cidades mineiras. O Estado muitas vezes esquece do papel da vítima do cenário da persecução penal. E talvez o nosso ponto que diferente é isso, que nós quando entramos, por exemplo, temos o posto policial no Varjão, mas nós não apenas fazemos frente à repressão criminal no combate ao criminoso, mas antes disso, nós damos um sobrevalor para aquela comunidade e principalmente para aquela comunidade que é vitimizada pelo crime. Nos últimos 5 anos, nenhum homicídio foi registrado na comunidade. Apenas um crime e foi passional. Uma mulher matou outra mulher a facadas. Se não fosse por isso, o índice estaria zerado. O retrato positivo da segurança em um local que era considerado um dos mais perigosos do Distrito Federal é resultado de um modelo que, segundo os especialistas, deveria ser adotado em todo o Brasil, com policiamento comunitário, a aproximação com os moradores e a valorização do policial militar. Parte daquele pressuposto de que a segurança pública é também responsabilidade de todos. Nesse sentido, a Polícia Militar, nós temos um núcleo comandado pelo Tenente Barbonaglia, que eles vão à casa das pessoas, reúnem com os moradores de certo conjunto e explicam os detalhes de segurança, as necessidades de cuidado e a importância de um morador ter uma maior atenção com as vicissitudes do seu bairro, os problemas de segurança do seu bairro. Nós temos uma situação que a gente distribui apitos para a população, que a gente chama de alarme humano, onde qualquer situação de inquietude as pessoas começam a apitar, isso gera uma inquietação e um morador que esteja mais apto comunica à Polícia Militar
para atuar naquela localidade. Outros crimes graves ou violentos também deixaram de existir. Apenas pequenos furtos ainda entram nas estatísticas. Por este motivo, os policiais quase não usam arma de fogo. Graças ao trabalho de educação e conscientização, a região agora é tranquila, boa de se viver. A relação com os moradores fez até com que os militares dessem aulas de lutas marciais para crianças da periferia. Percebeu que no Varjão tinha alguns menores que eles estavam começando a ser aliciados por algumas pessoas que eram egressos do regime penitenciário, porque a gente prendeu há muito tempo atrás e voltou lá para a comunidade. Estavam começando a aliciar esses menores, crianças que estavam no colégio, que estavam estudando, e começou a perceber no bandido lá a figura do seu herói. E para mudar isso aí, a gente fez o quê? A gente fez um trabalho de tirar essas crianças do meio desses aliciadores e trazer para perto dos policiais, de forma que o herói dessas crianças seja o policial militar. Essa aproximação da polícia militar com a comunidade e a polícia militar se inserindo no meio da comunidade para poder organizar essa comunidade a se proteger, a se defender e entender o mecanismo do crime, sem dúvida nenhuma, nós acreditamos que é o sucesso desses índices baixíssimos que nós temos alcançado aqui no 24º Batalhão. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nós também estamos no Twitter, no endereço que aparece bem aí na sua tela. Até a próxima. Tchau!